Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise do empate do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi para o jogo com um time bem diferente do time que enfrentou o Internacional, algumas mudanças forçadas e outras por opção do treinador. A gente pode citar ali a saída do Marlon, né? Foi para o Grêmio e não vai jogar mais pelo Cruzeiro. A entrada do Kaique no lugar dele. Na zaga, Jonathan Jesus suspenso por aquela loucura que aconteceu contra o Inter. Jogou o Vidalba de zagueiro. No meio campo, Matheus Henrique machucou, entrou o Lucas Silva no lugar dele. O Christian entrou no lugar do Eduardo. E na frente, o Wanderson entrou no lugar do Dudu e o Caio Jorge no lugar do Gabigol. Então foram várias mudanças com relação ao último jogo, né, a derrota contra o Muxuquiruna pela Sul-Americana. E o Cruzeiro, enfim, deu uma resposta. Não vencemos o jogo, né, foi 1-1 placar, mas o Cruzeiro jogou, o Cruzeiro competiu e é isso que a gente precisava para esse momento. O jogo contra o São Paulo no Morumbi, o São Paulo era favorito. Tem um time mais entrosado, vamos colocar assim, né? Eles estão passando também por um momento de crise, mas todo mundo colocava o São Paulo como favorito e a gente não pode ser hipócrita aqui de falar que o Cruzeiro tinha obrigação de ganhar esse jogo. Mas o Cruzeiro tinha a obrigação de competir, de mostrar vontade, de mostrar raça, de dar uma resposta depois dos resultados ruins, dos protestos da torcida, da cobrança da diretoria, porque teve reuniões aí, tanto antes quanto depois do jogo contra o Muxuquiruna. Então o Cruzeiro precisava disso e o trabalho do Leonardo Jardim também. Ele precisava de uma resposta dos jogadores compreenderem um pouco do que ele quer e fazerem, né, dentro do campo para poder ter uma pequena tranquilidade. Ainda não resolveu todos os problemas do Cruzeiro, é claro, mas a mídia já estava em cima, cobrando muito dele, falando das decisões, das trocas e etc. Por exemplo, coletiva atrás de coletiva vinham falando dessa rotatividade, que o Cruzeiro troca muitos jogadores, de que não tem um time, não tem um 11, que precisa disso e tudo mais. E ele sempre dava a mesma resposta, né? Que ele não acredita nesse 11, que ele acredita num grupo e ele precisa de jogadores frescos, ele usa essa palavra, jogadores descansados para poder entregar a intensidade que ele quer. E nessa coletiva ninguém falou mal da rotatividade, ele trocou 6 ou 7 peças com relação ao último jogo e ninguém reclamou da rotatividade. A gente vê como que a mídia é tendenciosa. E eles estão batendo muito no trabalho dele, batendo muito nessa questão da comissão técnica, da diretoria. Então, o Pedrinho, com a diretoria dele e a torcida, tem que tomar muito cuidado com as falas da mídia. É óbvio que a gente tem que avaliar o desempenho, o trabalho e o resultado que ele vem entregando. Mas se ficar nessa de comentaristas aí, sentando o pau no Jardim, a gente vai acabar perdendo um treinador muito promissor, um treinador que pode ajudar muito o Cruzeiro nesse processo de reestruturação por conta de resultados ruins que realmente estavam acontecendo, mas que são potencializados pela mídia, né? Ele fez as mesmas mudanças, vamos colocar assim, até mais, né? E conseguiu um bom resultado. O time respondeu bem e é isso que o Cruzeiro precisa. Mas falando um pouco do jogo, eu gostei principalmente da postura do Cruzeiro durante todo o jogo. No início era um outro Cruzeiro, era um outro time, estava muito em cima do São Paulo, a marcação estava subindo bem a pressão, subindo o bloco lá em cima e não deixando o São Paulo respirar, e no início estava funcionando muito bem. Depois o São Paulo começou a achar algumas saídas, até porque o Cruzeiro cansou, né? Cansa fazer essa marcação pressão o tempo todo, principalmente contra um time que tem certa qualidade. Aí o São Paulo começou a ter um pouco mais de controle do jogo. No início do segundo tempo eles fizeram 1-0, em uma das poucas bobeiras do Fagner no jogo. Ele estava fazendo um bom jogo, ele acabou errando o posicionamento ali, ele estava sim na linha defensiva, né? Só que olhando mais pro centroavante, esqueceu o ponto atrás dele. O Ferreira chegou e cabeceou sozinho, o Fagner não conseguiu atrapalhar ele, cabeceou sozinho, uma ótima cabeçada, ela foi no cantinho, não dava pro Cássio fazer nada, ele nem pulou, porque pegou no contrapé, né? Ele estava indo para um lado, o cara cabeceou muito bem no outro, e a bola entrou no limite. 1-0 pro São Paulo, e sem chance de defesa pro Cássio.
E aí a gente esperava ver a resposta do Cruzeiro depois de tomar esse gol, né? Porque eles estavam sim lutando, estavam se entregando muito e acabaram tomando o gol. Mas a resposta foi muito positiva, o Cruzeiro conseguiu sair mais vezes, conseguiu levar perigo, muitas vezes com bola parada, porque toda hora que o Matheus Pereira pegava na bola, por exemplo, passava ali da intermediária e derrubava ele e fazia uma falta. E o lance do gol veio de um escanteio, né? O próprio Matheus Pereira cobrou o escanteio, o Kaique conseguiu subir sozinho, subiu muito, o Kaique não é tão alto, ele subiu muito e conseguiu cabecear a bola na direção do gol. Não seria gol, o Rafael provavelmente faria a defesa, porque foi muito fraco, mas o Caio Jorge no meio do caminho deu mais velocidade para a bola, né? E aí o Rafael acabou aceitando, a bola passou debaixo das pernas dele e o Cruzeiro empatou o jogo. Na reta final, o Cruzeiro ainda estava em cima buscando a virada, não se contentou com o empate, não conseguiu pressionar o São Paulo com grandes chances de gol, mas teve sim oportunidades e poderia ter saído de lá com a vitória. Na minha visão, o que é o mais importante nesse jogo? Não foi nem o placar, não foi nem ter conseguido a vitória ou não, mas foi de fato a postura do Cruzeiro. O Cruzeiro precisava disso, o Cruzeiro precisava mostrar que é um time competitivo, que esse elenco, por mais que tenha as carências que tem, o desequilíbrio que vem sendo muito falado, é um elenco capaz de jogar futebol, capaz de entregar bons resultados. Eu não falo aqui para brigar para título do brasileiro, nem nada disso, mas dá uma resposta diferente do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Esse time é capaz, esse elenco é capaz. E o treinador também é capaz. Eu espero que agora esse empate fora de casa dê uma pequena tranquilidade para eles trabalharem e que essa resposta continue vindo nos próximos jogos. Quinta-feira o Cruzeiro tem um jogo importante contra o Bahia em casa e é uma ótima oportunidade para fazer um bom jogo novamente, para conseguir colocar intensidade, para conseguir incomodar o Bahia, vencer o jogo e aí sim ter mais um tempo para respirar, para pensar agora na recuperação da Sul-Americana também. Esse jogo contra o Bahia vai ser um jogo estratégico na temporada do Cruzeiro. Parece besta, né? Apenas a 4ª rodada do Brasileiro, mas ganhar esse jogo pode dar uma tranquilidade maior para esse time, para esse trabalho, para que eles possam dar sequência e aí buscar a recuperação na Sul-Americana, como eu falei. Algumas polêmicas do jogo foi alguma, né? Foi a não escalação do Gabigol. Eles perguntaram isso na coletiva, uns comentaristas comentaram sobre isso. A resposta do Jardim foi sobre a intensidade do jogo, né? O jogo pedia um jogador que brigasse mais, que disputasse mais, que conseguisse ter mais intensidade, mais entrega nesse combate na primeira linha ali, na primeira bola. E teve resultado, tanto que o jogo pedia tanto isso que o São Paulo tinha um centroavante mais fixo, um estilo um pouco mais parecido com o Gabigol, e ele não conseguiu aparecer no jogo. Já o Cruzeiro, no caso do Caio Jorge, ele se movimentou bastante, ele conseguiu fazer o gol, que é importante, mas ele teve outras jogadas que também foram importantes. Teve um passe do Fagner na entrada da área ali, que ele conseguiu chegar e finalizou. Foi travado, foi escanteio, mas também foi uma boa jogada. Então teve sentido o posicionamento do Jardim nisso, e eu gostei porque ele vai escalar de acordo com o que o jogo pedir, e se os jogadores entenderem isso e conseguirem entregar o seu melhor, o Cruzeiro vai colher bons frutos disso. Porque, por exemplo, agora o próximo jogo é contra o Bahia em casa. Já é um jogo que o Cruzeiro tem que se impor mais, o Cruzeiro tem que controlar as ações do jogo, então tem mais sentido ter o Gabigol lá, que a bola tende a chegar mais nele se as coisas funcionarem bem. Eu gosto dessa estratégia. O Caio Jorge é um bom centroavante também. Breve a gente vai ter o Dineno ali. Não dá para jogar os três juntos, então o treinador vai poder fazer essa rotatividade e tirar o melhor para o Cruzeiro. Agora a gente vai esperar os próximos capítulos, né? O próximo jogo do Cruzeiro, para ver qual a escalação ele vai utilizar. Eu gostei também, vou citar aqui a resposta que o Vidalba deu. O Vidalba vinha sendo um pouco contestado, vinha sendo usado na lateral esquerda, jogou de zagueiro e fez uma boa partida, quase fez um gol, ele cabeceou muito bem, a bola pegou na trave, foi um azar ali, aquela bola não entrou. O Fagner deu uma resposta muito positiva na lateral direita também, teve essa falha
de posicionamento, vamos colocar assim, no lance do gol do São Paulo, mas fez um jogo muito seguro, conseguiu neutralizar bem o Ferreira ali e subiu na boa, né, com segurança, com certa qualidade também, então fez um bom jogo. O Lucas Silva, que entrou no lugar do Mateuzinho ali, deve ter uma sequência, conseguiu cadenciar bem o jogo, a bola chegava nele, ele conseguia dar sequência, conseguia trabalhar bem a bola, tá mais vivo, mais intenso, e isso vai ajudar o Cruzeiro. Eu espero que ele consiga responder bem nessas oportunidades que ele vai ter, porque a gente vai precisar dele, a gente vai precisar de um segundo volante ali, e ele é um cara experiente, um cara que conhece bem o Cruzeiro, e ele pode ajudar. Se ele tiver essa entrega que ele teve nesse jogo, ele vai ser muito útil. Ali na frente já comentei sobre o Caio Jorge, sobre essa rotatividade que provavelmente vai acontecer. O Wanderson no lugar do Dudu, eu acredito que foi também pela sequência de jogos do Dudu, para dar uma segurada nele ali. O Dudu deve ser o titular no próximo jogo, vamos ver qual vai ser a escalação. Mas esse era o vídeo de hoje, queria comentar um pouco sobre essa mudança de postura do Cruzeiro. Eu achei que foi muito benéfico para o time ter essa postura, isso vai ajudar na sequência da temporada. Mas eu queria saber de você, o que você achou do jogo, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilhe com um amigo cruzeirense, vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!